Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos a mais uma Rapidinhas do Pimenta. Hoje o Wallace Bacaicua traz mais um momento desportivo. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Chá com Pimenta Podcast, e assine o canal do YouTube. Todos os dias uma Rapidinha do Pimenta de 15 minutos no máximo, disponível em todas as plataformas digitais de podcasts e também vai para o YouTube todos os dias, tá bem? Queria deixar aqui registrado também um beijo para minha filha Etienne, te amo, filha. E hoje, momento desportivo com Wallace Bacaicua, é com você. Olá Pimenta, olá ouvintes, aqui quem fala é o Wallace Bacaicua. Mais uma vez estou aqui nesse quadro Rapidinhas com Pimenta, trazendo o tema para vocês, momento desportivo. Mas antes de tudo eu gostaria de mandar um grande abraço para todos os meus colegas aqui do quadro Rapidinhas com Pimenta, exceto para o Arthur Senna. Eu não quero me envolver com esse tipo de pessoas, tá bem? Brincadeira, pessoal. Eu queria que vocês fossem ouvir lá o podcast do Arthur Senna, que é o Crônicas com o Arthur Senna, Rapidinhas com Pimenta. Ficou bem bacana, ele foi bem nas palavras, ficou bem legal. E vamos para o assunto da semana, né? O assunto da semana que eu vou trazer para vocês é sobre a Fórmula 1. Hoje já tivemos um pequeno acidente na Fórmula 1, que foi no GP de Bahrein, onde o francês Grosjean acabou encostando na traseira de um carro, indo de encontro numa barreira, e o carro começou a pegar fogo e parece que partiu todo o carro, foi mesmo feio, mas ele saiu com vida, não foi nada grave. E assim, pessoal, eu nunca fui muito fã da Fórmula 1, porque eu sou um pouco novo, né, eu nasci em 97, então acabei que eu não peguei a parte que o Senna, né, dominava a Fórmula 1, então eu nunca tive gosto muito. E a lembrança que eu tenho da Fórmula 1 é um pouco triste, vamos dizer assim, é negativa, porque o que eu me lembro foi em 2002, no GP da Áustria, quando o Barrichello deixou o Schumacher vencer a corrida, na última volta. Pronto, isso acaba trazendo um desgosto, acho que pra gente, né, como brasileiro, por ver o Barrichello naquela situação. Eu acho que não só pra mim, como a maioria do pessoal que eu conheço, né, meus familiares também não, depois disso já não assistiam muito a Fórmula 1. Mas pronto, a gente que assiste ainda até hoje, eu já não acompanho tanto. Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, tá bem, pessoal? A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, anunciou a primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em um sábado, dia 13 de maio de 1950, isso no circuito de Silverstone, no Reino Unido. A prova aconteceu num sábado, porque no domingo geralmente o pessoal ia muito para a igreja, né? Então eles não queriam atrapalhar essa rotina do pessoal, né? Não queriam coincidir as datas. Mas nessa primeira prova, né, nesse primeiro evento, ele contou com a presença de mais de 100 mil pessoas. Isso foi um grande número para a primeira prova, né? E dentre essas 100 mil pessoas estavam lá ela, a futura Rainha Elizabeth, que na época não era rainha ainda, né? Era princesa, mas estava lá ela e sua família, o rei Jorge VI e sua família. O campeonato teria apenas 6 grandes prêmios, né, que são GPs, a serem disputados, e a maioria seriam na Europa, que seria no Reino Unido, em Mônaco, na Suíça, na Bélgica, na França e na Itália. Eles ainda iam adicionar a 500 milhas de Indianápolis para poder se dizer que seria um campeonato, né, mundial, para não ser só europeu, né. Mas hoje em dia já temos grandes prêmios em quase toda a parte do mundo. Atualmente não temos nenhum grande prêmio no continente africano. Já tivemos em 2 países. Tivemos em Marrocos, no circuito de Ain Diaby, e na África do Sul, no circuito de Kyalami. No Brasil, 2 cidades já sediaram grandes prêmios. Tivemos o Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá, e em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, onde atualmente ainda é realizado grandes prêmios lá.
Só um abraço aí pro Rio de Janeiro. Olha, como o Grande Prêmio, né, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 foi começar em 1950, isso foi um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, então isso acabou que atrapalhou um pouco o desenvolvimento da indústria automobilística. Então os carros da Fórmula 1 ainda tinham os padrões pré-guerra. Os eixos eram rígidos e o motor ficava na parte dianteira do carro. Foi a equipe Cooper que inovou e acabou levando a parte do motor para a parte dianteira. E a Ford também inovou. Foi a Ford que trouxe o modelo do motor V8 para os carros da Fórmula 1, isso em 1967. Pouco tempo depois também surgiram os primeiros carros com aerofólio traseiro. Isso trouxe uma grande evolução na parte aerodinâmica dos carros. Também conforme o tempo foi passando, a potência, a tecnologia dos carros também foram aumentando, né? Foram ficando cada vez melhores. E em 2005, eles conseguiram colocar o modelo V10 nos carros. E foi um carro da Williams, com o motor da BMW, ele conseguiu atingir a marca de 372 km por hora. Isso foi um espanto para todos, tanto que com essa velocidade eles acharam muito perigoso e resolveram voltar para o modelo antigo, para o modelo V8. Tanto que esses tempos atrás eu ouvi essa notícia que eles estavam querendo testar o modelo híbrido da Fórmula 1. Porém, muita gente não gostou dessa alteração, porque isso acabava com o barulho dos carros. E eu acho que é uma grande atração da Fórmula 1 é o barulho do carro, né? O barulho o ronco do motor da Fórmula 1 é mesmo muito, muito chamativo. Agora eu vou falar um pouco sobre os pilotos brasileiros na Fórmula 1, tá bem? O primeiro piloto brasileiro campeão da Fórmula 1 foi o Emerson Fittipaldi. Ele conquistou o título em 1972, correndo pela Lotus, e em 1974 pela McLaren. E em 1975, ele e seu irmão resolveram abrir a própria equipe, que era a equipe Fittipaldi. Porém, eles não obtiveram muito sucesso e fecharam anos depois. Já na década de 80, foi onde o Brasil teve mais sucesso na Fórmula 1. Nós conquistamos 5 títulos. Foram 3 com o Nelson Piquet, que foi em 81, 83 e em 87. E tivemos o Ayrton Senna ganhando 2 títulos, que foi em 88 e 90. E mais pra frente depois tivemos mais 2 brasileiros disputando, que foi o Rubens Barrichello, ele até ia bem, mas nunca chegou a ser campeão. E também tivemos o Felipe Massa, mas que não foi nada especial também. Agora falando um pouco sobre o Ayrton Senna, eu até gostaria de falar um pouco mais sobre ele, né? Porém eu não acompanhei, como eu já disse no começo. Mas eu pedi ajuda para uma pessoa que eu sei, que acompanho bastante, que gostava muito dele, que é o meu tio lá, o Delício Bacaicoa. E eu pedi para ele escrever um texto para mim falando como era assistir o Ayrton Senna, como foi, né, aquela época do Ayrton Senna na Fórmula 1. Se vocês me permitirem aqui, agora eu vou ler o texto que ele me escreveu, tá bem? Uma magia chamada Ayrton Senna. Os finais de semana que tinha a Fórmula 1, pra mim o tempo parava. Tudo podia rolar, não importava o que. Eu tinha que ver o Senna pilotar. Contra tudo e contra todos. O Senna tinha vários adversários. Vou citar alguns. Mansell, Prost, Piquet, Nakajima e por aí vai. E claro, o gênio tinha de estar de tudo e mais um pouco do carro, pois com a McLaren o câmbio ainda era manual e sua luta era fora do normal, porque os seus adversários tinham câmbio automático, embreagem inteligente e outras coisas. Senna tinha braço, preparo físico e o mais importante, ousadia e alegria. Ele não tinha medo das corridas na chuva, apenas se concentrava na parte mais clara do asfalto e mantinha o carro ali, sempre acelerando. Na pista onde não tinha ponto de ultrapassagem, ele criava, achava o ponto certo, o momento certo, apontava o carro e acelerava como sempre. Nos fins de semana em que tinha a Fórmula 1, não me importava com nada, apenas em torcer para o meu ídolo, Ayrton Senna da Silva. E esse foi o texto do meu tio. Eu só gostaria de agradecê-lo por ter participado, por ter feito esse texto para mim, para ajudar aqui na pesquisa, e mandar um grande abraço para ele. Abraço, meu tio. Falei um pouco sobre os pilotos brasileiros, agora eu vou falar um pouco sobre os pilotos portugueses. Em todos esses anos da Fórmula 1, tivemos apenas 9 pilotos portugueses que de uma forma ou outra estiveram envolvidos na Fórmula 1.
Se a gente for contar aqueles que fizeram uma corrida ou participaram de campeonatos, esse número cai para 4. O último piloto e o mais bem sucedido desses 4 foi o Thiago Monteiro, que participou de 2 campeonatos inteiros, de 2005 e 2006. A sua melhor corrida foi em 2005, no GP dos Estados Unidos, conseguindo subir no pódio. Ele ficou em 3º lugar. Esse, como eu já disse, foi o melhor resultado de um português na Fórmula 1. Nunca ninguém chegou a vencer e nem mesmo ganhar um título. E esse ano tivemos novamente uma corrida aqui em Portugal, porque desde 1996 que não havia um grande prêmio aqui. Costumava ser no Autódromo do Estoril, porém esse ano foi lá no Algarve, contando com a vitória do Lewis Hamilton. A Ferrari é a única equipe que está lá desde 1950 até os dias de hoje na Ferrari. E nos anos 2000 podemos dizer que foi o melhor ano da Ferrari, pois ela tinha na sua equipe o Michael Schumacher. Ele pela Ferrari conquistou 5 títulos seguidos, que foi de 2000 a 2004. E em 2002, ele conseguiu passar o campeonato inteiro entre os 3 primeiros. Isso até hoje nunca ninguém conseguiu fazer igual. E o Michael Schumacher até hoje é considerado um dos melhores pilotos. Tanto que em 2009 foi feito pela revista inglesa Autosport, foi feita uma lista com os melhores pilotos de todos os tempos. A revista consultou 217 pilotos e o primeiro colocado foi o Ayrton Senna e ele ficou em 2º. E eu poderia estar aqui falando de muito mais recordes do Schumacher, porém tem um novo rapaz dessa nova geração que está vindo com sede para quebrar todos os seus recordes, que é o Lewis Hamilton. Há 2 semanas atrás ele conquistou o prêmio da Turquia em Istambul e com essa vitória ele também ganhou o campeonato, ganhando seu 7º campeonato, igualando ao número de campeonatos do Schumacher. E também com essa vitória, ele quebrou um recorde do Schumacher que era de o maior número de vitórias por uma mesma equipe. O Schumacher tinha 72 pela Ferrari, ele ganhou 73 pela Mercedes. E o Hamilton também agora ele é o piloto com mais vitórias, o piloto com mais pole positions e o piloto que mais vezes subiu no pódio. O Hamilton agora ele é, acho que vamos se dizer, querendo falar igual ao futebol, acho que ele é o Messi ou o Cristiano Ronaldo, do futebol, porque fica para não falar que eu falei de um e não falei do outro. ele é o cara do momento agora da Fórmula 1 e vamos ver se tem alguém à altura dele agora que consiga chegar perto desses recordes dele. Agora eu vou explicar para vocês um pouco como que funciona a pontuação da Fórmula 1, que eu também não entendia muito e agora eu entendi. Lá em 1950, quando começou, era só os 5 primeiros colocados que pontuavam. Eram 8 pontos para o primeiro, 6 pontos para o segundo, 4 pontos para o terceiro, 3 pontos para o quarto e 2 pontos para o quinto. E a partir da temporada de 2010 mudou, passou a pontuar até o 10º colocado, sendo o primeiro com 25 pontos, o segundo com 18 pontos, o terceiro com 15 pontos, o quarto com 12 pontos, o quinto com 10 pontos, o sexto com 8 pontos, o sétimo com 6 pontos, o oitavo com 4 pontos, o nono com 2 pontos e o 10º com 1. E ainda tinha um ponto extra, que era o piloto que tivesse a volta mais rápida e terminasse a corrida entre os 10 primeiros, ganhava esse ponto. Interessante. E uma outra curiosidade também. Vocês sabiam que já tivemos 5 mulheres atrás dos volantes? A primeira foi a italiana Maria Teresa de Philippis, em 1958. A sua melhor atuação foi em sua segunda corrida, foi na Bélgica, mesmo em 1958, quando ela largou em 15ª colocação e terminou na 10ª colocação. Tivemos também mais 2 italianas, mas que não tiveram muito êxitos. As 2 italianas eram a Lela Lombardi e a Giovanna Amati. Além delas 2, também tivemos outras 2, que foi uma britânica, Divina Gallica, e a sul-africana Desiree Wilson. Desculpa se eu não pronunciei o nome muito bem delas, mas é isso aí. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema da semana. E assim, se ficou faltando alguma informação que vocês acham, mandem no endereço de e-mail do podcast Chá com Pimenta
ou até mesmo na minha rede social também, que é wallace.bacaicoa. Me procurem lá no Instagram. E é isso, pessoal. Eu espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima. Valeu!